Semana eu postei no grupo algo bem profundo. Vou tentar achar aqui sobre a questão do pecado. E é muito profundo isso. Existe 3 níveis de pecado. Aqui, o nível da culpa, o nível da aceitação e o nível da legalização. Olha só, o pecado da culpa, que nível é esse? É quando a pessoa sabe que tudo que ela faz é pecado, mas não aceita. Só que sente-se culpada e não consegue alcançar o perdão. Pensa que seu pecado foi maior que o perdão do Senhor Jesus. Nesse nível ainda há tempo de fazê-lo arrepender. Amados, se tem uma coisa que o inimigo ele tenta colocar em nós é culpa. E algo que eu vejo muito triste, mas muito triste mesmo, é quando a pessoa ela amolece e ela fala: não, eu não consigo fazer, é muito difícil. Queridos, é uma situação difícil. Quando a própria pessoa diz com a sua boca, ela tem culpa, só que ela não consegue deixar. E aqui diz Tiago, capítulo 5, do 19 ao 20, ele diz: irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Observe agora, Timóteo 2, 25 a 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver-se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eu estou falando aquelas pessoas que resistem, conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele se prenda. Esse texto é muito claro, falando de vontades, de arbítrio, que se encontra em nossa alma. Em outro texto, Paulo também fala de pecados para a morte, que no caso é pecado. O que no caso é pecado para a morte? São pecados que a gente não se arrepende. Sabia? Se você pecar e não houver arrependimento no seu coração, aquilo vai ficar. Em outro, Paulo fala de pecado sem arrependimento. Observe, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 a 21, porque receio que quando chegar, não vos ache como eu queria, e eu seja achado vós como não quereis, que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, calúnias, mexericos, orgulho, tumulto, que quando eu for outra vez, que Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram na imundícia da fornicação e desonestidade, que se converteram. Veja que todos esses casos, o Senhor dá um tempo para o arrependimento, mas a pessoa, ela está no início do pecado para a morte. Amado, primeiro ele vem o nível da culpa, a segunda vem o nível da aceitação. Você já aceita o pecado como normal? Você já aceita, ou a gente já aceita como um pecado? Nesse nível, a pessoa ela tem que vencer a culpa. Mas e se ela não se arrepender? Ela terá
de se aceitar. E quando você começa a ouvir algumas desculpas como ninguém é perfeito, Deus conhece o meu coração, a carne é fraca, nasci assim, Deus me conhece, Deus me fez assim, todo mundo tem falha, todo mundo tem pecado, Deus é amor, Deus me aceita como sou. A Bíblia não diz nada sobre isso. Onde está na Bíblia? Nada a ver. A pessoa, ela terá de se aceitar realmente, irá se aceitar com todos os pecados. Você já percebeu? Você já ouviu alguém falando todas essas desculpas? Exatamente. Notem que a mente da pessoa já está quase que totalmente corrompida. Quando uma pessoa começa a encontrar desculpa para o seu pecado, ela está se tornando o quê? Pervertida. Está pervertendo a sua consciência. Jesus aceitou sim as pessoas, mas nunca aceitou os seus pecados. Ele disse: eu não te condeno, eu te perdoo, mas também disse: vá e não peques mais. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E isso é muito claro. Tem que passar da morte para a vida. Tem que haver uma diferença entre o que eu era e o que eu sou. Eu tenho que morrer para o mundo. Agora, quer entrar em crise agora? É uma pergunta. Veja isso. Em 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, diz: e nisso sabemos se conhecemos e se aguardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os mandamentos do Senhor é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele deve andar como Deus andou, como Jesus andou. Por isso nós estamos aqui na campanha Identidade, amado. Eu como pastor, eu estou fazendo o meu possível para identificar amados, precisa-se ter exemplos. A gente às vezes leva uma carga maior porque a gente é mais visto, mas essa carga não é só minha. Uma vez que a igreja está sendo pregado sobre isso, essa carga é repartida entre todos. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Ainda está mais claro quando a gente vê em 1 João 3, 4 a 9. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar-nos de nossos pecados, e nele não há pecado. E olha só como que é pontuado na Bíblia: qualquer que permanece dele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde os princípios. Para isso, o Filho do Homem se manifestou para... Nós estamos falando disso aqui agora, com a sua boca confessar. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O nosso passado ficou para trás. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, logo, a aceitação dos seus pecados nada mais é que um meio terrível de perversão da mente. Mas creio que vindo à luz ainda há esperança e haja arrependimento. Aqui Paulo fala em Romanos, amados,
o seguinte, que existia uma lei nele. A partir do momento que ele se converteu, e isso tem que ter em nós. Não é que a gente não peca, porque o próprio João disse que se nós não dissermos que nós não pecamos, nós somos mentirosos. Só que nós não vivemos na prática do pecado. A gente pode escorregar, a gente pode aqui, ali. Agora, quando a gente fala, ó, esse pecado eu não consigo largar, isso daqui eu não deixo, ou você começa, como aqui diz no período de aceitação, a arrumar desculpa, aí não se pode fazer mais nada. Paulo falava, olha, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Só que existe uma lei dentro de mim, eu não quero fazer. Quando você não quer fazer, amado, pode escorregar uma vez, duas, mas você não vive todo dia. O pessoal fala, ó, tá vendo? Isso é errado. A pessoa continua a roubar. Tá vendo? Isso é errado. A pessoa continua a fazer. Tá vendo? Isso é errado. A pessoa fala, não, é porque eu tenho dificuldade. Não é isso, amado. Agora tem um terceiro nível, que é o pior de todos, que é o nível da legalização, quando a pessoa já legaliza o pecado. Nesse estágio é o pior. João disse para a gente nem orar, quando a pessoa já doutrinou a sua mente, achou meios legais para o seu pecado, e quando a pessoa já, olha só, tem pessoas que acham bases distorcidas da Bíblia para seus pecados. Quando as doutrinas são formadas em cima de desculpa de pecado. Ah, porque ele faz, eu vou fazer também. Porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Quando começamos a questionar a Bíblia, você já viu pessoas questionar a Bíblia? Amados, a gente... aí... Porque tem um Sim. pastor que é tio de um sobrinho meu, que casou com a sobrinha. E ele acha legal que pode servir a dois senhores. Sendo crente, também pode ser maçom. Ah, eu já conheci alguns assim. Ser maçom ajuda na riqueza e tal. E aqui em Londrina tem igreja que também já está aceitando isso. Irmã, Então tem coisa que eu acho, a pessoa tem que temer a Deus, fazer essa justificação que pode servir a dois senhores, se a Bíblia diz que você serve a Deus, você tem que aborrecer o pecado. irmã, aí vai muito além até do que a irmã falou, porque a Bíblia fala que se alguém, através da sua falta, fizer um desses pequeninos pecar, por exemplo, o cara é um pastor, então ele tem influência, ele fala uma coisa dessa, outro que já está doido para ganhar um dinheirinho fácil, o que vai acontecer? Aqui as pessoas elas acham bases distorcidas da Bíblia para pecado. Quando doutrinas são formadas em cima de desculpas e começam, como eu falei, questionar a Bíblia. A legalização do pecado é sem volta. Se você legalizou o seu pecado, neste momento você está dizendo, não é bem assim. Não é do seu ponto de vista, mas do meu. E quando relativamos as escrituras, sabe o que é relativar a escritura? Ó, existe um leite integral, saído da vaca, forte, com gordura, bom. Ultimamente nós estamos tão desacostumados que dá até dor de barriga, quando você não toma ele puro. Agora,
existe um leite que de vez em quando nós vemos nas promoções aí, um tal de semi-desnatado, que é uma água meio sem cor. A pessoa começa a diluir a palavra de Deus de uma tal forma, mas que sequer parece palavra de Deus, mas Vira um leite desmatado. vira algo que ela quer que todo mundo aceite. Hoje nós temos uma doutrina da graça. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu posso fazer o que eu quiser. Ele pega parte da palavra, ó, eu confessei a Jesus como meu único e salvador, mas no dia a dia não tem nada que Jesus, o dinheiro é o salvador, a falcatrua é o salvador dele, tudo diferente. Você acha que essa pessoa, ela mesmo tendo confessado a Jesus como o único e suficiente Salvador, ela só pega uma parte da Bíblia, mas cadê aquela parte de aquele que segue os meus mandamentos? Eu assisti um vídeo esses dias atrás, que o vídeo falava sobre antigamente como quando você convertia. Quando você convertia, você mudava a sua postura e não sei o que, e hoje as igrejas não, isso pode, não, isso aqui não pode. Na verdade, e aí fica dando desculpa. Hoje em dia você não vê diferença alguma, quase. E as pessoas começam a achar desculpa para tudo. Mas aí, amados, nesse livro, O Arrependimento Eficaz, tem um teste de pecados para a morte no quesito culpa. Agora, imagine você respondendo, não pensa no outro, pensa em mim. Eu vou responder algumas perguntas. Você terá que responder primeiro esse conjunto de perguntas positivamente. O que quer dizer? Você tem que dizer que é verdade, aceitando as sugestões da pergunta para não incorrer no primeiro nível de pecado para a morte. Então, que perguntas são? O que faço entende que fere a Deus? Se você tem um pecado e você não entende que aquele pecado fere a Deus. Existem pecados simples que hoje diz a mulherada, meu corpo, minhas regras. Eu posso mostrar tudo e mais um pouco. Isso fere a Deus? Quem te fez? Somos templos dele. Se a gente concorda com isso, a gente tem que tomar cuidado. O que faço, entendo que tenho que parar de fazer? Sim. E se eu entendo que eu não tenho que parar de fazer? E aí? Ó, eu confio em Deus, mas eu vou jogar na lotérica todo dia. Eu confio em Deus, mas eu estou precisando fazer um extra. Isso não é muito lícito, muito legal, mas... Amados, se alguém fala, olha, fugir da aparência do mal... Amados, eu vou falar uma coisa. Esse livro me pegou e me prensou na parede. De forma que eu fiquei ruim. O que eu faço é pecado e não há desculpa? Mas tem a tendência de dar um monte de desculpa, amados. A gente tem que afirmar, não, é pecado e não há desculpa. O que faço? Eu devo parar de pecar? Eu vou parar de pecar? Amados, na nossa mente, ser cristão existe um preço. E o preço
isso não é pequeno. Ser cristão existe. Teste de pecados para a morte requisita aceitação. Se você terá que responder esse conjunto de perguntas negativamente, agora dizendo não. Antes era dizer sim. Aceitando a sugestão dessa pergunta para não incorrer, que daí já está no segundo nível de pecado para a morte. As perguntas são: o que faço não é tão grave assim. Você faz uma coisa que você sabe errar, que está errado, a Bíblia fala que está errado, só que você fala, não é tão grave assim. O que faço, todos fazem. O que faço não pode ser perdoado. Amados, quando a gente começa, e por isso que às vezes eu tenho uma abominação aos esquerdistas. Sabe por quê? Ele sempre se coloca na situação de miserável. Na situação de que está tudo perdido. Não tem jeito. Amados, a gente conhece a palavra de Deus. A gente sabe o que é certo e o que não é certo. Então, aqui, o que faço é grave sim, porque não existe tamanho de pecado para Deus, tanto faz desse tamanho como do outro, só existem consequências maiores de um e de outro. Mesmo que todos fazem, a Bíblia diz para mim, como cristão, não fazer. E outra, o que faço, você já chegou naquele nível que eu não quero deixar de fazer, então eu não posso ser perdoado. Para mim não tem jeito. Não, irmão. Enquanto a vida, há esperança. Só precisa de arrependimento genuíno. E o último, aqui, você terá de responder esse conjunto de perguntas negativamente, não aceitando a sugestão das perguntas, para não incorrer no terceiro nível, que é o pecado para a morte. Amados, esse nível é terrível. E olha como é dissimulada as perguntas, e se você já viu alguém que faz live. O que faço é pecado para alguns. Mas no meu ponto de vista, diz que não é pecado. Amados, se a gente acha que a gente é melhor que os outros, e para a gente não é pecado, para todo mundo é, mas para a gente não é, o que você está fazendo? Estamos vivendo na graça, e o amor de Deus é maior que a sua justiça. Então Ele perdoa qualquer coisa que eu faço. Perdoa sim, mas não quando eu faço todo dia. Não concordo com aquilo que está sendo pregado. Não concordo. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não concordo. Você fala da Bíblia e a pessoa não concorda. É relativo. Não é bem assim não. Cada um pensa de uma forma. Tá, mas se eu penso de uma forma, outro pensa de outra, e a Bíblia pensa da outra, o relativo, amados, existe o relativo e o concreto. O que é o relativo? A gente pode olhar para uma nuvem, e às vezes a nuvem tem uma aparência. Aquela nuvem está parecendo um cachorrinho. A outra pessoa olha do outro lado, não, desse lado está parecendo uma montanha de algodão. O outro, daqui eu estou vendo outra coisa. Tudo bem. Isso é relativo, porque conforme o lugar que você está, você vê. Mas quando se
refere à palavra de Deus é o seguinte: eu estou vendo o sol. Eu, você. O cara fala: não, eu não estou vendo o sol. Eu estou vendo as estrelas. Eu estou vendo ali uma fogueira. Eu estou vendo. Não, amados. Quando a Bíblia fala que é algo que não pode ser relativizado, nós não vamos relativizar também, né? E ainda tem mais um pouco, vamos terminar. Terminando de responder esses 3 conjuntos de perguntas, examine o seu coração, pois só poderá haver esperança se você não aceitar o seu pecado, se você arrepender e trouxer a sua mente cativa à vontade e aos ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus, a tudo que as Sagradas Escrituras dizem, sem nenhum nada a ver. Já fomos e agora nós vamos ter um intervalo para o culto, e depois eu quero fazer uma leitura introdutória fechando essa escola dominical, que a gente pegou o assunto aqui, mas, amados, eu estava me sentindo complicado quando eu estava falando aqui, mas Jesus me levou a falar aqui, porque nem todos estão no grupo de discipulado da igreja. Se você tem um celular, tem o WhatsApp, ajuda a gente a colocar, porque a gente está tentando trabalhar mais sério a questão do discipulado. A gente vai aprender, amados, queira ou não. A gente vai aprender aqui na igreja, a gente vai aprender em casa, a gente vai zelar por aquilo que Deus quer, porque, amados, sem santidade ninguém verá Deus. E outra, se você souber que a Bíblia fala de vasos, né? Vasos de ouro, vasos de barro, até de palha, né? Tem gente que ele se contenta a ser um pouquinho mais de palha que não vai ser queimado. Então você salva. Amados, é uma vida mesquinha você se contentar com porfiar em entrar. Às vezes nós não temos uma vida abundante porque nós não queremos pagar preço. E é um preço. Vir à igreja é um preço. Ouvir verdades é um preço. Você vai contrariado para casa? Mas já foi falado. Agora está na tua cabeça. Amém? Glória a Deus. Quero orar e encerrar a escola dominical. E vamos ajeitar aqui para começar o culto. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essas vidas que aqui estão. Muito obrigado pelas vidas que nos assistirão através do Ministério Vida Familiar de Cristo, essa escola dominical, Pai. Senhor, abençoa-nos, Senhor, que possamos nos conscientizar cada dia mais, Pai. Que nós possamos aprender a viver aquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, estar na mesmice. Não nos deixe, Senhor, estar reclamando sempre que nada acontece em nossa vida, ó Pai. Mas que nós possamos ter a percepção que todas as coisas cooperam e colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que estão ajustados nos seus planos e nos seus propósitos. Que possamos, Senhor, nos ajustar ao plano e ao propósito do Senhor até o que o Senhor venha.
Amém. Amém.